Olá, meus amigos, mais uma vez, mais um bate-papo sobre recursos judiciais. Professor André Maia aqui com vocês e vamos falar de recurso ordinário e suas características. No vídeo anterior, eu falei das características da apelação e elaboramos, redigimos a estrutura essencial de uma apelação. Agora vamos fazer o mesmo trabalho para um recurso ordinário constitucional. Então, recurso ordinário, conhecido, apelidado de ROC, recurso ordinário constitucional. Primeira coisa que nós temos que lembrar: o fundamento normativo do ROC está no CPC, lá nos artigos 1027 e 1028. Mas também está no artigo 105, inciso 2º da Constituição da República, e lá dentro do artigo 105, nós temos três alíneas, três hipóteses de ROC para ser julgado, este ROC para ser julgado lá no STJ. E temos o artigo 102, inciso 2º, em que nós temos duas alíneas, duas hipóteses de ROC para ser julgado, este ROC ser julgado lá no STF. É óbvio que na hora da prova, na hora de você fazer um enquadramento do seu ROC, do seu recurso ordinário, colocando a fundamentação legal, você vai, peticiona, contra não sei o quê, nos termos dos artigos, você vai mencionar os do CPC e o artigo correto da Constituição. Regra geral, o ROC que mais aparece na prova, eu não estou dizendo que os outros não aparecem, tudo varia de acordo com a área da segunda fase. Mas, regra geral, o ROC que aparece é o ROC do artigo 105, inciso 2º, a linha B, que é quando estamos diante de um caso de mandado de segurança impetrado diretamente em um tribunal. Lá no âmbito do STF, o ROC que é mais comum aparecer é o ROC do artigo 102, inciso 1º, a linha A, que é o ROC que trata das ações constitucionais. MS, HD, MIHC, impetrados diretamente em um tribunal superior. Beleza, o recurso ordinário está aqui. Se eu tomar por base estas situações, vamos dizer que estou tomando por base, insisto, para esta análise aqui, estou tomando por base estas duas situações, tá? São as que me interessam neste vídeo. Então, nos termos daqueles dispositivos ali destacados, especialmente com o grifo em vermelho, recurso ordinário é o recurso cabível contra decisão, deixa eu colocar aqui em vermelho, contra decisão denegatória é uma decisão contrária, denegatória
proferida, proferida em única, em vermelho, única instância, isto significa o único julgamento que houve neste processo foi este aqui, que ensejou a interposição do recurso ordinário. Então, decisão denegatória proferida em única instância por um tribunal, por um tribunal, leia-se TJ ou TRF, e isto nos termos do artigo 105, inciso 2º da Constituição, ou por um tribunal superior, em que nós vamos considerar todos os tribunais superiores, né, todos os tribunais com S, STJ, STM, TST e TSE. Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral. É óbvio que o que mais se apropria, o que mais é apropriado, melhor dizendo, para a nossa segunda fase, é quando o STJ profere esta decisão denegatória. É o normal. Isto tudo na forma do artigo 102, inciso 2º. Então, o recurso ordinário é o recurso cabível contra a decisão denegatória proferida em única instância por um tribunal ou por um tribunal superior, quando por caso de mandado de segurança, nos termos do artigo 105, segundo a linha B, ou mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção ou habeas corpus, se for o caso do artigo 102, inciso 2º, a linha A da Constituição da República. Reparem que eu estou me referindo apenas a estas hipóteses. Nós temos o 105, 2, a linha A, que vai falar de habeas corpus, a linha C, que vai ser aquele caso que eu já excepcionei quando falamos de apelação, que é o ROC contra a decisão de um juiz federal, no caso de Estado estrangeiro, organismo internacional contra município ou pessoa residente domiciliada no país. E em relação ao 102.2, ainda temos a linha B, que é o caso de crime político. Mas eu estou trabalhando com o ROC só nestas hipóteses aqui, que são as hipóteses usuais, as hipóteses que, como regra, nos interessam. Então, o ROC é o recurso para isto aqui. E esta decisão foi em única instância, significa competência originária do tribunal ou do Tribunal Superior, a depender do caso, e em sede das ações constitucionais mandamentais. Então, não é qualquer ação.
não é qualquer juízo, não é qualquer decisão. Repare que o Roque ele é específico para estas hipóteses. Sempre lembrando, o Roque ele será sempre julgado antes de cogitarmos. Ele será sempre a peça prioritária antes de cogitarmos os recursos excepcionais, que são recurso especial e recurso extraordinário. A gente só vai pensar nos recursos excepcionais, nos recursos extraordinários, lato sensu, se não couber o Roque, seja por conta de parte da doutrina entender assim, seja por conta da interpretação da súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, seja porque é assim que é feito na hora de admitir ou inadmitir um recurso especial ou um recurso extraordinário. Excelente? Excelente. Então, nós temos aqui quase que uma revisão do cabimento do Roque de forma resumida. Nós sabemos muito bem que o Roque, sabemos muito bem, porque eu falei no último vídeo sobre apelação, o Roque, ele processualmente tem as mesmas regras para fins de prova, tá? Para fins de prova. As mesmas regras procedimentais da apelação. Então, eu vou dizer, o Roque é semelhante a uma apelação. André, então quer dizer que tudo aquilo que eu vi para apelação eu vou utilizar aqui no Roque? Inacreditável. Pois é. De onde eu tirei isto? A gente pode colocar que isto veio do artigo 1028 do CPC, 1028 do CPC, combinado com o artigo 34 da Lei 8.038 de 90. Lei 8.038 de 90 é a que trata dos processos nos tribunais. Aqui nós temos que, resumidamente, que a estrutura do Roque obedece, segue as regras da estrutura da apelação. Obviamente, com as devidas adequações, né? O nome da decisão, o nome dos juízos que vão analisar. Então, tudo aquilo que eu falei para a apelação lá no vídeo que tratamos recursos judiciais 10, aqui, tudo isto aqui que eu falei para vocês, exemplo, prazo de interposição do ROC, 15 dias. O juízo de admissibilidade do ROC, lá no tribunal que vai julgar o mérito recursal. As partes, recorrente e recorrido. O recorrente apresenta as razões, o recorrido depois é intimado para contra-razões. Tem preparo? Tem preparo. Tem que pedir intimação do recorrido para que ele apresente contra-razões? Tem que pedir. Pedir intimação do Ministério Público? Sim, por que não? Ainda mais que estamos tratando, nos casos aqui especificados de ROC, de ações constitucionais, o Ministério Público ele é intimado obrigatoriamente por ordem legal. O pedido principal vai ser parecido com isso daí? Sim, vai ser parecido com isso daí. Reformar a decisão recorrida. A estrutura vai seguir este roteiro? Olha só que coisa fantástica. Vai seguir este roteiro.
Então, o nosso ROC está pronto. No nosso raciocínio, o ROC está pronto. Isto aqui resolve a problemática da elaboração de um ROC. Você conseguindo identificar qual é o recurso, você faz ele com toda clareza. Então, não tem que saber um modelo específico para ROC. Você tem que saber o modelo da apelação, que é o modelo padrão, e adequar este modelo aos termos apropriados, justificados, específicos do ROC. Simples assim. Como é que nós vamos fazer o nosso ROC? Vamos fazer um caso explicativo para você compreender. Da mesma maneira que exemplificamos na nossa apelação, vamos exemplificar aqui no nosso ROC. A história é a seguinte. Exemplo. Houve mandado de segurança, um mandado de segurança impetrado. João, vamos lá, vamos dar nome às criaturas. Sempre João, né? João impetrou um mandado de segurança contra o ato coator do governador do estado M. Governador do estado M. Este governador praticou um ato que violou um direito líquido e certo do João, não amparado por habeas corpus ou habeas data. O João impetrou o MS contra este ato coator. O MS contra ato coator de governador do estado é aquele MS que será julgado pelo Tribunal de Justiça. Competência originária do Tribunal de Justiça. Petição inicial diretamente no TJ. Para o excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado M, que é o estado da nossa questão. E o TJ proferiu uma decisão neste caso. Reparem, o processo começou aqui e o TJ, ao decidir, ele profere um acórdão, porque é a decisão do tribunal. E este acórdão foi um acórdão não concedendo a segurança ao João. Um acórdão contra o pedido do João no mandado de segurança. Um acórdão denegatório. Um acórdão denegatório em mandado de segurança é um acórdão que denega a segurança. É um acórdão que julga contra o pedido do impetrante. Então, acórdão denegatório. Este acórdão denegatório, se o processo começou aqui e só foi decidido aqui, acórdão denegatório proferido em única instância. Ótimo. Eu já tenho todos os requisitos do meu ROC. NS, impetrado no TJ, em um tribunal, e o tribunal profere uma decisão denegatória em única instância. Neste caso, o recurso que cabe é o recurso ordinário. Recurso ordinário. ROC. Quem é que julga este ROC? Ora, se foi o TJ, quem julga é o tribunal acima, STJ. Se fosse o STJ, quem julgaria o ROC seria o STF. Então, quem julga é o STJ. Da mesma maneira que nós vimos na apelação, a petição de interposição é aqui.
para o tribunal, para o órgão que proferiu a decisão recorrida. A petição de razões é para o órgão que vai julgar o recurso. Petição de interposição, petição de razões. Olha como isto não se confunde com a apelação em termos de cabimento. A apelação decorre de uma decisão, sentença de um juiz. Aqui eu não tenho juiz proferindo sentença. O ROC, tirando aquela exceção lá da Justiça Federal que eu mencionei para vocês no último vídeo, o ROC ele é cabível contra a decisão de um tribunal ou de um tribunal superior, conforme eu coloquei aqui para vocês, tribunal ou tribunal superior. Tribunal ou tribunal superior, a depender do caso, a depender do artigo. Então, a historinha inventada aqui, vamos fazer este ROC. Da mesma maneira que fizemos a apelação. É como se a gente transportasse aquela estrutura de apelação para cá. Então, aqui estão as bordas da minha petição. O bom dessa tela quadriculada permite que a gente tente um negócio alinhado. Então, beleza. No meu caso, foi o Tribunal de Justiça quem proferiu a decisão, então a petição de interposição é para ele. Excelentíssimo, senhor, doutor, desembargador, presidente do egrégio Tribunal de Justiça, e você vai escrever por extenso, não abrevia nada, egrégio Tribunal de Justiça do Estado. A questão disse qual foi o Estado, não disse? Eu inventei aqui Estado M, do Estado M. E se a questão não disser o nome do Estado? Do Estado, três pontinhos. Beleza. Já tem processo em andamento? Já. Se já tem processo em andamento, este processo já foi autuado. Já foi colocado dentro de uma pasta e recebeu um número. Então, vamos fazer constar isto aqui. Autos, número, três pontinhos. Pulamos outra linha, vamos para o preâmbulo do nosso recurso. O meu cliente, João, a questão não deu absolutamente nada sobre os dados dele, vamos qualificar daquela forma genérica. João, nacionalidade, três pontinhos. Profissão, três pontinhos. Estado civil, três pontinhos. CPF, três pontinhos. Identidade, três pontinhos. Professor, não seria mais fácil aproveitar que você está aí com o tablet e copiar o que está lá na página anterior, lá para trás, em relação à apelação, e colar aqui? Sim, para mim seria mais fácil. Mas para você, é melhor que você escreva. Você veja a construção repetidamente, porque quanto mais for isto repetitivo, repetido, reiterado, reforçado, mais você internaliza a informação. Então, reescreva. Se eu, que tenho a possibilidade de colar, estou reescrevendo, você vai também escrever comigo, por favor. João, nacionalidade, profissão, estado civil, CPF, identidade. Residente e domiciliado. Residente e
domiciliado na rua. Na rua, três pontinhos. Endereço eletrônico. Endereço eletrônico, três pontinhos. Por seu advogado. Procuração anexa. Com domicílio profissional, escritório. Na rua, três pontinhos. E endereço eletrônico, três pontinhos. Vem perante Vossa Excelência interpor. Aí a gente pula uma linha, escreve o nome do recurso. Recurso, caixa alta, sempre, ordinário. Professor, precisa escrever recurso ordinário constitucional? Não. Recurso ordinário é o nome que está no CPC. Recurso ordinário. Ele ganha o apelido de recurso ordinário constitucional porque está previsto lá na Constituição. E talvez também, aí é só chutômetro, talvez também para diferenciar recurso ordinário de uma outra área de segunda fase que nós temos por aí. Então, recurso ordinário. Recurso ordinário contra, pulou a linha, contra, contra o quê? Todo recurso é contra decisão. No caso aqui, a decisão, no caso anterior que nós fizemos, a decisão que ensejou a interposição da apelação, a decisão era a sentença. Aí eu coloquei entre parênteses a sentença. Aqui, no caso, a decisão é uma decisão acórdão. Decisão acórdão. E esta decisão é uma decisão denegatória. A pessoa não quer escrever decisão denegatória. Eu coloco decisão denegatória. Você pode colocar só lá na parte do cabimento, na parte dos fatos, do direito, onde você quiser. Eu coloco aqui também. Contra a decisão denegatória proferida nos autos, número três pontinhos, da ação. Qual foi a ação do nosso caso? A ação do nosso caso foi um mandado de segurança. Então, nos autos, número do mandado de segurança, mandado de segurança, mandado de segurança impetrado por quem? Mandado de segurança ajuizado, proposto, movido por quem? Pelo seu cliente, né? Então, mandado de segurança impetrado, impetrado, impetrado contra. Vamos lembrar que mandado de segurança, habeas data, habeas corpus, mandado de injunção, as ações constitucionais mandamentais
elas são impetradas contra o ato coator de alguém. E assim a FGV já pontuou. Eu quero sempre lembrar disso. Para quem viu a peça que a FGV cobrou, falando da Aquatrans, mandado de segurança impetrado pela empresa Aquatrans contra um decreto do governador, um decreto do governador que tratou de declaração de caducidade do, da concessão de serviço público. Pois é, a banca pontuou ato coator, pontuou autoridade e pontuou a entidade. A gente vai trazer este preâmbulo de mandado de segurança aqui para o nosso recurso, da mesma maneira que a gente faz na peça. Então, contra o acórdão denegatório, contra a decisão denegatória proferida nos autos número 3 pontinhos do mandado de segurança impetrado contra o ato coator. Ah, professor, não é mais prático colocar impetrado contra o ato da autoridade, blá, 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 ou só o ato da autoridade? Nada disso. Vai por mim. Contra o ato coator, quem é a autoridade? Governador. E este governador é uma autoridade vinculada a quem? Governador vinculado ao Estado. O nosso Estado é o Estado M. Ah, é Estado M? Deixa eu conferir aqui. É Estado M. Contrato coator vinculado ao Estado M, ou seja, vinculado à pessoa jurídica interessada. Aí a gente qualifica só a pessoa jurídica, que é pessoa jurídica de direito público interno, e é pessoa jurídica de direito público interno, conforme nos ensina o artigo 41 do Código Civil, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ, CNPJ, três pontinhos, com sede na rua, três pontinhos, nunca a rua, na rua, três pontinhos, endereço eletrônico, endereço eletrônico, três pontinhos, por seu advogado ou por seu procurador, como vocês preferirem. Por seu advogado ou por seu procurador. Por seu advogado. Beleza. Vem perante Vossa Excelência interpor o recurso ordinário contra isto, com fundamento, com fundamento, com fundamento, com fundamento em quê? Com fundamento nos artigos. Aí a gente tem que colocar os artigos que tratam do recurso ordinário. Com fundamento nos artigos, ou no artigo. Primeiramente, eu coloco o artigo da Constituição. No artigo, aí a gente tem que colocar o artigo certo. Se é um MS contra ato de tribunal, é o artigo 105. No artigo 105, inciso 2º, a linha B da Constituição da República e artigos 1027 a 1028 do Código de Processo Civil, pelas razões de fato e de direito que seguem. Pelas razões
de fato e de direito que seguem. Pronto, preâmbulo feito. Agora vamos fazer aqueles requerimentos exatamente nos termos do que nós fizemos para a nossa apelação. Vamos lá? Vamos conferir o que, que a gente colocou? Olha lá, ó, olha os requerimentos aqui. A partir deste pontinho aqui. Requer que este recurso seja recebido no duplo efeito, ou seja, no efeito devolutivo e no efeito suspensivo na forma dos artigos 1013 e 1012 do CPC. Então, vamos para cá. Recurso ordinário. Pulou uma linha. Requer que este recurso seja recebido no duplo efeito. Isto é, ou seja, no efeito devolutivo e no efeito suspensivo. Suspensivo. Artigos 1013 e 1012 do CPC. Ótimo. Nosso segundo requerimento. Requer que o recorrido, no caso da apelação, é o apelado. No caso do recurso ordinário, é só recorrido mesmo. Requer que o recorrido seja intimado para apresentar contra-razões. Artigo 1010, parágrafo 1º do CPC. Pulou uma linha. Requer que o recorrido seja intimado para apresentar contra-razões. Artigo 1010, parágrafo 1º. Próximo, requer papel hipotético, né, da nossa folha de prova. Requer, vamos ver, para seguir a ordem lá, igualzinho que colocamos na apelação, requer a intimação do representante do Ministério Público, 996. Requer a intimação do representante do Ministério Público. Requer a intimação do representante do Ministério Público.
artigo 996. Mais uma linha, requer, voltando lá, vamos estar aqui desse jeito, que é mais fácil de achar. Aqui, ó, requer a juntada do comprovante de pagamento do preparo, inclusive do porte de remessa e do porte de retorno. 1007. Aqui. Requer a juntada do comprovante de pagamento, comprovante de pagamento do preparo, inclusive do porte de remessa e de retorno. Artigo 1007 do CPC. Próximo. Requer intimação do MP, remessa, retorno, e que seja remetido ao tribunal competente para o juízo de admissibilidade, lembrando que o juízo de admissibilidade no ROC é o mesmo da apelação. Ele é feito lá no tribunal que vai julgar as razões recursais. Então, a gente remete para lá. Então, requer que esse recurso seja remetido ao tribunal competente, no caso do ROC, STJ, para o juiz de admissibilidade e para análise ou julgamento das razões recursais. 1010, parágrafo 3º. Requer que este recurso seja remetido ao tribunal competente, no presente caso é o Superior Tribunal de Justiça. Tribunal competente para fazer o juízo de admissibilidade e a análise, ou o julgamento, como quiserem, a análise das razões de recurso, das razões recursais. E o artigo que nós associamos foi o artigo 1010, parágrafo primeiro, não, parágrafo 3º do CPC. Vamos conferir se é o 1010, parágrafo 3º mesmo. Deixa eu ver o que eu coloquei lá. 1010, parágrafo 3º. Perfeito. Aí a gente faz o fechamento da nossa petição de interposição. Pulou uma linha, nesses termos, pede deferimento, local, 3 pontinhos, data, 3 pontinhos, advogado, 3 pontinhos,
OAB, três pontinhos. Encerramos a petição de interposição e vamos emendar na petição de razões recursais, conforme falamos. A gente só pula, sem qualquer marcação, só pula três linhas e começamos o endereçamento. Lembrando que o nosso caso é caso de recurso ordinário. E este recurso ordinário é contra uma decisão de TJ. Quem vai julgar é o STJ. Vamos endereçar para o Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por extenso, não abrevi nada. Aí vamos fazer aquele micro preâmbulo. Pulamos uma linha, autos número, três pontinhos, recorrente. Quem é o recorrente da nossa história? O João. Recorrido. Quem é o recorrido na nossa história? Na verdade, a gente está entrando com um recurso contra uma decisão proferida em mandado de segurança. Neste caso, a gente vai mencionar somente as pessoas, né? Aqui, nesse pequeno preâmbulo, a gente não vai falar que é o ato coator. Não, isso é lá no preâmbulo principal. Aqui, o recorrido, os que estão na outra parte do recurso, são o governador e o Estado M. A gente já está indo para a reta final aqui. Beleza, feito isto, nosso nome desta petição de razões. Razões recursais. Razões recursais. Pulamos uma linha. Primeiro tópico, adivinhem qual é? O cabimento. Do cabimento. E o do cabimento é do jeito que a gente faz sempre. Como é que a gente faz sempre? Presente, recurso. Presente, recurso. Aí você coloca o nome dele, né? Presente recurso ordinário é cabível nos termos do artigo. Aí você tem que colocar o artigo certinho. 105, inciso 2º, a linha B da Constituição da República. Por favor, não confundir os incisos, nem as alíneas, porque se colocar o inciso e ou a linha errada, você não vai ganhar o ponto referente a este tópico. Presente recurso ordinário é cabível nos termos do artigo 105, 2b, 105, 2b, da Constituição da República e dos artigos 1027 a 1028 do CPC, visando qual é a finalidade do meu recurso. Isso é importante. Visando reformar a decisão denegatória. Aqui a gente tem que falar isto, para que o examinador veja que a gente sabe qual é o recurso, neste caso concreto, visando reformar a decisão denegatória, proferida proferida em
única instância, proferida em única instância, no mandado de segurança, mandado de segurança, impetrado, impetrado no juízo de origem, no juízo a quo, ou juízo de origem, juízo que proferiu a decisão, que foi o Tribunal de Justiça. Depois deste primeiro parágrafo, vem aquele parágrafo da tempestividade. Este recurso, por mais redundante que pareça, é uma redação simples. Você vai escrever em todas as peças. Este recurso é tempestivo, pois foi interposto no prazo legal de 15 dias, na forma do artigo. O artigo aqui é 1003, parágrafo 1º. Vamos conferir? Vamos. Artigo 1003, parágrafo 5º, melhor dizendo. 1003, parágrafo 5º. Aí voltamos lá para o ponto em que paramos. 1003, parágrafo 5º do CPC. Beleza. Cabimento aqui resolvido. Aí vem o item 2 dos fatos, que nós sabemos que é um resumo, uma reescrita do enunciado de forma breve, apresentando a ordem lógica e cronológica do que aconteceu. Coloque este tópico dos fatos. 3. Do direito, da fundamentação jurídica, do mérito recursal. Você vai apresentar, sempre lembrando, toda a argumentação necessária para você conseguir convencer os magistrados de que o seu direito é o apropriado para o caso concreto. Aquilo que o magistrado do juízo a quo não concedeu, agora você vai pedir para que o juízo adquire conceda. Argumentações jurídicas apresentadas, todas as teses jurídicas apresentadas, vamos para os nossos pedidos finais. 2 pedidos. São 2 pedidos que a gente faz. Diante do exposto, requer: primeiro, que o presente recurso seja, como a admissibilidade é feita aqui no tribunal que está analisando o mérito recursal, seja admitido. E depois aqueles 3 outros verbos: seja admitido, recebido, conhecido e provido para reformar a decisão, para reformar a decisão recorrida e sempre lembrarmos que a gente tem que complementar, fazer o pedido específico que a gente quer decorrente
da reforma da decisão. O que a gente pediu no mandado de segurança? Regra geral, o mandado de segurança é para anular um ato coator. Se o juízo de origem não anulou, eu quero que agora o juízo recursal anule. Então, para reformar a decisão recorrida e anular em mandado de segurança repressiva, a gente pede a anulação do ato. Anular o ato coator do governador do Estado M. E o nosso último requerimento, o último pedido requer que o recorrido seja condenado no ônus da sucumbência recursal, conforme já explicamos na aula sobre a estrutura da apelação. Pronto, agora o fechamento e vamos encerrar o nosso ROC. Nesses termos, pede deferimento local, 3 pontinhos, data, 3 pontinhos, advogado, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos. Reparemos, então, meus amigos, que o ROC é isso. O ROC, colocando todas as aspas do mundo, porque isso aqui é só um paralelo, um apelido, o ROC nada mais é do que uma, repito, com aspas, uma apelação feita de uma decisão de um tribunal em caso de ação constitucional mandamental. O ROC é isto. Este é o ROC do artigo 105, inciso 2º, a linha B da Constituição. Aquele ROC que vai ser julgado no STJ. Aí, se fosse o ROC do artigo 102, inciso 2º, a linha A, a gente simplesmente mudaria os artigos constitucionais, endereçaria para o Tribunal Superior aqui e para o Supremo Tribunal Federal aqui. No mais, é a mesma coisa. Só muda um detalhe ou outro. Então, ROC é simples desse jeito. Se você compreendeu a apelação, recurso ordinário é mais fácil ainda, porque você já tem toda a bagagem da apelação para elaborar este ROC. Beleza, meus amigos? Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Vamos continuar nossos estudos e até o próximo vídeo com o próximo recurso. Grande abraço, bons estudos a todos.